Olá pessoal, na dica de hoje nós vamos aprender a controlar os filtros no Target, ok? Todo mundo conhece os filtros, certo? Eu posso selecionar uns objetos e os demais vão então se adaptar a ele, né? Serão personalizados de acordo com aquela minha seleção. Então aqui eu selecionei a mulheres, ok? Essa é uma análise minha de faltas, selecionei mulheres e estou vendo agora apenas as faltas das colaboradoras femininas, ok? Ou, utilizando a barra de critérios, posso fazer a seleção. Então aqui eu quero olhar apenas para as faltas dos colaboradores do time de vendas, ok? Isso todo mundo sabe, ok? O que é novidade, pessoal, e aqui essa dica ela pode ser entendida em duas partes, é que eu posso controlar esse filtro, ok? Quando eu estou, pessoal, no aplicativo de desktop, ok? No cliente, se eu seleciono por aqui, pessoal, eu tenho apenas a opção de igual, né? Então, igual a vendas. Acontece que na versão para desktop, eu tenho a opção do editor. Eu posso entrar aqui e mudar o meu operador lógico. Por exemplo, para diferente de. Ok? Então, quando eu dou um OK aqui, pessoal, embora aqui não apareça, porque essa barra de critérios ela só me permite de fato fazer um igual, eu consigo comandar o diferente e posso ver aqui na lateral, ok? Além disso, pessoal, eu também posso digitar aqui nesse meu filtro para dizer o seguinte, né, que operadores eu tenho aqui. Vamos que eu saiba de cabeça quais são os departamentos que eu quero. No caso, eu quero vendas e finanças. Então, eu posso diretamente escrever aqui os departamentos que eu quero, dá Enter, né? Basta que eu separe por vírgula. Escrevo o membro que eu quero, vírgula, o próximo membro e assim sucessivamente. Então, ao invés de ele me trazer aqueles 5 departamentos como ele havia trazido antes, ele me traz apenas 2 departamentos. Qual que é a grande vantagem disso? Em listas muito longas, em vez de eu ficar ali digitando, por exemplo, caçando aquele fornecedor, se eu sei o fornecedor que eu quero, digito e ele me traz a seleção, ok? Então aqui eu digitei os departamentos que eu queria, poderia ser um vendedor, que eu sei quem é, pode ser o nome da filial, pode ser o fornecedor, tá certo? Um produto. E aí eu venho aqui selecionar todos, dou um ok. Agora eu estou selecionando os 2 departamentos. De forma parecida, pessoal, se eu quero um match exato, eu posso usar o igual, ok? E aí perceba que eu escrevi sale sem o S no final e ele não trouxe, porque o igual simboliza um resultado idêntico, ok? Então isso pode ser legal, pode ser útil quando eu precisar, fizer questão que ele me retorne o valor preciso, ok? Sem nenhuma diferença. Mais sobre a seleção de critérios, eu também posso utilizar exclamação para que ele me traga exemplos, que ele me traga nos filtros elementos que não contêm determinada letra. Então, se eu faço, por exemplo, diferente de S, ele me traz o único departamento aqui que não tem S, a frase, ok? E de forma similar, com asterisco, né, eu tenho justamente o comportamento contrário, que mostra todo mundo que começa, nesse caso aqui, por S. Ainda sobre o controle de filtros, pessoal, todos nós estamos familiarizados com o recurso de drill down. Seleciono uma parte do objeto, filtro os demais. Acontece que em determinadas situações, pessoal, não vai fazer sentido filtrar. Veja o seguinte exemplo. Essa é uma análise de falta.
Então, eu tenho aqui um índice de falta de 2,5%. Eu tenho aqui a distribuição, né, a razão das faltas, ok? O que acontece se eu selecionar aqui, por exemplo, a barra daqueles que faltaram por férias? A maior parte aqui dos meus objetos fica com esse none, né, ou sem dados a serem exibidos para a seleção de critérios. Por quê? Todos os outros, né, me traziam dados acerca da falta. A partir do momento que eu selecionei essa razão aqui de falta, 100% dos que faltaram por férias, faltaram. Então não tem um top 5 dos que faltaram, nem a distribuição disso por grupo de idade. Eu perdi a minha relação de total. Ok, pessoal? Quando eu fiz dessa forma. Então esse é um objeto que eu não gostaria que se pudesse utilizar o drill down, ok? Então, como é que eu poderia prevenir o usuário final de fazer esse drill down que me levaria a um resultado errôneo, tá? Isso pode ocorrer, pessoal, em outras situações, se eu tenho uma dimensão que não se cruza com as demais, ou se eu tenho alguma particularização. Um recurso, né, uma forma de driblar isso seria, por exemplo, alterno aqui agora para o modo de designer, colocando uma caixa de texto com a seguinte mensagem, ok? Não é possível filtrar por este objeto. Uso o passar do mouse, né? Em vez de ter ali em vez de deixar esse texto escrito, né, formalmente, eu coloco no passar do mouse, ok? Quando eu faço isso, agora eu tenho uma caixa de texto, né, por cima daquela minha análise, me impedindo de clicar, né? Então aqui eu estou clicando e nada ocorre, né? E eu tenho a mensagem, não é possível filtrar por esse objeto. Essa é uma forma, então eu previno o usuário final de fazer o critério, informo a ele que não é possível, ok? Mas ela tem uma desvantagem. Qual é a desvantagem? Se eu coloquei um passar do mouse em cima daquele objeto, eu acabo de perdê-lo, né? E era o caso. Né? Removo aqui essa caixa de texto, posiciono o objeto, e eu tinha aqui uma informação. Ele me dizia o valor absoluto em horas, ok? Então, 885 horas das faltas que eu tive foram devido a férias, ok? Como é que eu poderia, então, fazer isso de forma diferente? Ao selecionar um objeto e vir aqui na lateral em critérios, vocês têm critérios globais, ou seja, critérios que se aplicam a todos os objetos na análise, critérios locais, critérios necessários, aqueles que nos forçam a fazer uma seleção, e nós temos o ignorar dimensões, ok? Ignorar critérios em dimensões. Quando eu seleciono esse cara aqui, basicamente o que eu quero dizer é o seguinte, ó, eu vou dizer que dimensão eu vou ignorar caso seja feito um critério. Então percebam o seguinte, eu estou selecionando aqui, ó, o atributo absence reason, né, motivo da ausência, dentro da dimensão motivo da ausência. Dou um OK. E agora percebam que, por mais que eu faça aqui a minha seleção, esse objeto não é alterado. Antes ele dava essa mesma mensagem de erro como os demais e agora ele não sofreu alteração. Por quê? Porque para esse objeto aqui, eu estou ignorando critérios da dimensão motivo da falta. Ok? Então, esse objeto não será sensível a critérios em cima de motivo da falta. Qual que é o outro contraponto, qual que é a desvantagem desse método e que a gente pode reverter? É que os usuários do Target geralmente não estão acostumados com isso. Então, nós poderíamos colocar aqui uma caixa de texto. Então, aqui
Vou colocar um i de informação, ok? E aqui no passar nós eu vou dizer o seguinte, este objeto não afeta, ou melhor, não se relaciona com os demais. Posiciono aqui o meu i, ok? E aí tá lá, ó, eu continuo podendo fazer o filtro sem nenhum problema, tá certo? Porém, todos aqueles objetos que eu vou definir aqui o meu ignorar critérios, né, exatamente como eu fiz aqui para esse objeto eu faria para os demais, eles não se alterariam e aqui no i estaria explicado. Este objeto não se relaciona com os demais. Essa foi a nossa dica de hoje sobre como controlar melhor os filtros e os critérios dentro do Target.